Pessoal, o vídeo anterior deu um pequeno corte no final, mas nada que prejudique o entendimento aí da matéria. Eu estava começando a falar, antes de cortar, a respeito dos modos de constituição das servidões. Existem modos legais de constituição de servidões e alguns modos frutos de criação doutrinária e jurisprudencial. Em resumo, as servidões elas podem nascer de um ato ou de um fato humano. O ato humano que é capaz de gerar uma servidão pode ser um negócio jurídico, uma sentença, uso capião e destinação do proprietário. O modo mais frequente de constituição de servidões se dá por negócio jurídico entre vivos, contrato, em regra, celebrado a título oneroso. O proprietário do prédio serviente, que vai suportar o ônus em favor do dominante, exige uma compensação, normalmente financeira, pela constituição da servidão em favor do prédio dominante. Agora, lembre, uma vez constituída a servidão, ela adere ao prédio e o proprietário posterior do prédio serviente, mesmo não tendo participado do ato de constituição da servidão, terá de suportá-la. Toda a cadeia de proprietários aí, ao longo dos anos, vai ter que suportar aquela servidão inicialmente constituída, sem reclamar qualquer espécie de compensação por isso, tá bom? Bem, também sentença judicial proferida em ação de divisão, pode acabar instituindo servidões em favor de determinados prédios em prejuízo de outros. A ação de divisão é aquela proposta com o objetivo de se partilhar bens imóveis que sejam suscetíveis de divisão e que não exista acordo entre os condôminos. Nós vimos que um dos modos de extinção do condomínio geral é justamente a divisão, quando a coisa permitir que ela seja feita. Então imaginem uma gleba de terras aí, de extensão razoável, que tenha 3 proprietários, em condomínio. Eles acabam não desejando mais manter a comunhão e resolvem dividir a coisa. Se não houver consenso na divisão, é provável que essa divisão seja feita através de uma ação judicial, de procedimento especial lá do CPC. E nessa ação de divisão, na qual vocês verão no ano que vem, é determinada a realização de uma perícia, as partes participam, oferecem quesitos, o juiz ao final vai proferir uma sentença que reparta o bem da melhor maneira possível entre os condôminos, para que ninguém seja beneficiado ou prejudicado. E nessa partilha feita pela sentença, é possível que o juiz fixe servidões em detrimento de um prédio em favor do outro, como forma de compensar a situação dos ex-condôminos e não colocar numa posição mais favorável que os demais. E a partir do momento em que são criados os imóveis, os prédios fruto da divisão, com servidões instituídas, essas servidões passam a valer em relação a qualquer pessoa que venha a exercer a sua propriedade sobre esse novo prédio criado pela sentença. A uso capião também é admitida como forma de constituição de uma servidão. Isso nas servidões aparentes, que são aquelas que se exteriorizam por meio de atos físicos. O 1379 disse o seguinte: o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242,
autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Então vejam, é possível a constituição de uma servidão pelo seu exercício contínuo, independentemente de um ajuste prévio entre os proprietários, independentemente de um testamento outorgando aquela servidão, instituindo aquela servidão em benefício do prédio dominante. Então, o fato de alguém, por exemplo, utilizar continuamente um determinado caminho, né, limpando, colocando cercas, sinais, para ter acesso a um determinado rio, uma determinada estrada, passando por uma propriedade vizinha, sem que o dono do prédio serviente ofereça qualquer resistência, o exercício prolongado dessa servidão pode gerar a uso capião, né? Se o proprietário do prédio dominante, se aquele que usa o caminho possui justo título, 10 anos o prazo para uso capião. Se porventura ele não tiver título, aquele caminho tiver sido conquistado por intermédio de um exercício de posse injusta, de má fé, sem qualquer autorização do titular do prédio serviente, 20 anos. Então aqui novamente temos aquela distinção de tratamento entre o possuidor de boa fé e o de má fé. Aquele que tem justo título, em que se presume a boa fé, tem um prazo mais exíguo para conquistar o direito real sobre coisa alheia de servidão. Já o que não tem, justo título, boa fé, o que simplesmente passa a utilizar sem dar qualquer satisfação para o dono, sem ter qualquer documento, já tem um tempo maior para pedir uso capião, 20 anos. Bem, por fim, a destinação do proprietário, O proprietário pode estabelecer uma serventia em favor de um prédio sobre outro, sendo ambos de sua propriedade e um deles for alienado. Então vamos imaginar, eu tenho 2 prédios que são vizinhos, eu pretendo alienar um dos prédios a uma pessoa determinada, eu já até sei o comprador, Só que o comprador, ele me impõe como condição para fazer a aquisição que eu institua uma servidão sobre o outro imóvel, que continua sendo meu, a fim de que com isso a utilização do prédio a ser alienado a esse terceiro possa se dar de uma maneira mais confortável pelo novo proprietário, Então, quando os prédios passam a pertencer a donos diversos, surge a serventia, cria-se a servidão, e aí o prédio do proprietário vendedor passa a servir o outro prédio alienado ao comprador, Enfim, é uma maneira também de se criar uma servidão. Bom, nós vimos os atos humanos que constituem servidões, mas também temos fatos humanos que, pela jurisprudência, são capazes de constituir servidões. Fatos humanos, segundo a jurisprudência, só criam servidões de trânsito. Se o dono de um prédio dominante costuma servir-se determinado caminho aberto no prédio serviente, e esse se exterioriza por sinais visíveis como ateus, mataburros, bueiros, pontilhões, nasce o direito real sobre coisa alheia, digno de proteção possessória.
O STF tem uma súmula 415 que diz que servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo o direito à proteção possessória, né? Aqui há que se fazer uma observação, né? A servidão de trânsito aparente, né, que torna-se visível pela natureza das obras realizadas, instalação de bueiros, pontilhões, mataburros, aterros, limpeza da área. Em princípio, ela é uma servidão que não constitui direito real, que não tem o atributo do direito real. É uma espécie de servidão, entre aspas, possessória, né? O sujeito vai lá e passa a exercer com assiduidade, passa a utilizar aquele determinado caminho com assiduidade, transitar por ali frequentemente e cria uma servidão informal em seu favor. Ele faz obras, melhorias, intervenções no caminho sem que o dono do prédio serviente faça qualquer reclamação, se oponha, enfim. Depois de determinado período, ele pode tornar essa servidão, digamos, informal, numa servidão com caractere de direito real sobre coisa alheia, via uso capião. Agora, sendo uma servidão informal, exercida sem oposição do dono do prédio serviente, é possível que aquele que se serve do caminho utilize até mesmo a via possessória para evitar qualquer lesão, né, o direito que de maneira informal foi constituído sobre o seu caminho, né? Existem algumas ações que protegem as servidões. Bom, uma delas eu acabei de falar, a manutenção ou reintegração de posse, né? O dono do prédio dominante que for molestado ou esbulhado pelo proprietário do prédio serviente pode se valer da via possessória para fazer valer o seu direito real sobre coisa alheia, para evitar ser molestado ou mesmo impedido de utilizar aquele caminho, aquela servidão pelo dono do prédio serviente. Então, se por exemplo se trata de uma servidão de trânsito e o dono do prédio serviente vai lá e coloca uma espécie de barreira para impedir a passagem do dono do prédio dominante, ele tem duas formas de reagir. Ele pode entrar com uma ação de reintegração de posse, alegando esbulho possessório, ou mesmo, né, uma ação com base no direito real, visando eliminar o obstáculo ao exercício da sua prerrogativa, né? Outra ação que está disponível em favor do dono do prédio dominante é o uso capião, como nós vimos, né? Ele pode adquirir a servidão por intermédio do exercício prolongado da posse e posteriormente obter a sua conversão em direito real. Existe a chamada servidão confessória, né? A ação confessória, que visa a obtenção de reconhecimento judicial da existência de uma servidão negada ou contestada, né? É uma ação real, sendo indispensável outorga uxória citação da mulher do réu, né? Então, se eu tenho uma servidão regularmente constituída, mas que por algum motivo o dono do prédio serviente se nega, né, a permitir a sua utilização, o seu exercício, é possível que o dono do prédio dominante ingresse com uma ação fundada no direito real, chamada ação confessória, que busca a declaração, na qual busca a declaração judicial de que a servidão existe e que por isso não pode ser de qualquer forma obstaculizada no seu exercício, né?
Finalmente, vamos falar sobre a extinção das servidões, né? Artigos 1387 e 1388 e 1389. Né? Bem, o 1387 diz que, salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Então, aqui, observação inicial. Primeiro, desapropriação. Uma vez desapropriado o prédio serviente, a servidão está automaticamente extinta, porque afinal de contas o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, né? É possível o cancelamento da servidão? O artigo 1388 responde: o dono do prédio serviente tem direito pelos meios judiciais ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe o impugne. 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão, quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comunidade que determinou a constituição da servidão, quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Então, vejam, como eu disse há pouco, a servidão só se extingue por causas legais. Trata-se de um direito perpétuo, que não tem prazo definido. Isso não quer dizer que é um direito que não pode ser extinto de nenhuma forma. É possível a extinção quando o dono do prédio serviente, aquele que suporta o encargo, provar que o titular do prédio dominante renunciou à servidão, quando provar que a utilidade da servidão cessou para o titular do prédio dominante, é possível obter um cancelamento judicial, e ainda quando o dono do prédio serviente pagar uma quantia ao dominante e resgatar a servidão. É possível o resgate. Então eles podem se ajustar e, olha, eu não quero mais suportar essa servidão que adere ao meu imóvel. Eu quero resgatá-la. Eu quero pagar, mas eu não quero mais sofrer qualquer espécie de restrição à minha propriedade. O dono do prédio serviente pode negociar e falar: não, tudo bem, vamos fazer um negócio aqui, vamos acertar. Você paga um resgate, você paga um preço e eu te libero da servidão. Também é possível. Então, através do resgate se faz a extinção da servidão. Então, e o 1389, para terminar, diz que também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova da extinção, pela reunião dos dois prédios na mesma pessoa. Ou seja, se os dois prédios passarem a pertencer ao mesmo titular, não há mais sentido na servidão, o dono dos dois prédios pode requerer o seu cancelamento, né? Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso, e pelo não uso durante 10 anos contínuos. Ou seja, se provar que o dono do prédio dominante não faz uso daquela servidão por 10 anos, é possível o titular do prédio serviente requerer judicialmente a sua extinção. Tá certo, pessoal? Foi uma pincelada breve aí no tema de servidões. Foi mais breve porque se trata da última aula. Vocês estão aí no momento mais agudo do ano, com muitas provas. Eu nem vou pedir esse tema na prova final, porque foi mais para que vocês tenham uma noção e depois, estudando, se quiserem, tirem as dúvidas comigo, tá bom? Um abraço aí para todos.